Muito bem, já está gravando. Só quero comentar um detalhe com vocês sobre a questão de que as aulas todas serão síncronas, certo? E aí nós vamos marcar as presenças. Eu vou fazer da seguinte maneira, que eu não comentei com vocês ainda, tá? 50% da presença vai ser na aula aqui, por exemplo, né? E os outros 50% vai ser com a entrega dos trabalhos, tá? Então, se o aluno não entregou o trabalho, ele vai ficar com uma porcentagem de falta, ok? Porque, assim, por exemplo, então cada trabalho vai corresponder a 25% das presenças. Por exemplo, vamos supor que fosse 40 aulas aí no total, só para ficar mais fácil a conta. Cada trabalho vai corresponder a 5 faltas, por exemplo, porque as outras serão 20 faltas de presença e 20 faltas de trabalho. 20 dividido por 4 serão 5 faltas, tá? Porque aí complementa um, complementa o outro, tá? Porque o trabalho que vocês vão ter, né, vai contar com, porque inclusive vai contar numa carga horária aí como trabalho, ok? Tá? Então, metade para cada um. Vou começar as aulas, tá? Então, vou apresentar agora. A gente vai continuar a partir dos números dimensionais, tá? Bom, estou compartilhando a tela aí com vocês. Okay? Agora a gente vai ver os principais grupos adimensionais utilizados em mecânica dos fluidos, ok? Que são alguns que já foram vistos. Esse é um deles, o número de Reynolds, tá? Ele relaciona a força de inércia sobre a força viscosa, tá? Quanto mais rápido é um escoamento, mais ele se torna turbulento e aí a força de inércia prepondera sobre a força viscosa. Se o escoamento é lento, tá? A força viscosa vai preponderar sobre a força de inércia, tá? Que é o caso do escoamento em regime laminar. O turbulento é a força de inércia que prepondera, ok? Por quê? Porque quando é o regime laminar, o escoamento corre em forma de lâminas, tá? Quando ele vai ficando turbulento, começa a correr redemoinhos, tá? Então essas lâminas são quebradas, ok? Porque aí a velocidade bagunça tudo essa questão das lâminas, tá? Bom, então esse é um número, um grupo, uma variável adimensional, um grupo adimensional que é muito utilizado em mecânica dos fluidos. Bom, o número de Mach, tá? O número de Mach, ele é muito utilizado quando nós temos um escoamento compressível, tá? Geralmente a gente vai estudar, né, escoamento de ar, né? A gente vai ver isso no final do curso de Mecânica dos Fluidos 2. Então, quando a velocidade do escoamento começa a ficar muito alta em relação à velocidade do som, e muito alta já é acima de 30%, né? Então, enquanto a velocidade do escoamento é até 30% da velocidade do som, ele é considerado um escoamento incompressível, tá? E esse número de Mach relaciona a força de inércia, o V, né, sobre a força elástica. Essa força elástica está relacionado com a capacidade que o fluido tem de se comprimir ou de se expandir dentro de um escoamento. Tá? Para fluidos incompressíveis, no caso água, isso é bem mais difícil de acontecer, tá? Geralmente fica na parte do incompressível. Tá? Isso acontece, é muito fácil ver, por exemplo, quando um avião quebra a barreira do som. Tá? Então nós temos essa situação aí. Número de Froude, tá? O número de Froude, né, inclusive o filho dele também trabalhou com ele, relaciona, né, trabalha com os efeitos de superfície livre. Então, relaciona a força de inércia com a força da gravidade, tá? Então, esse V sobre raiz de... Tá? Esse número de Froude a gente trabalha quando é caso de escoamento de navios. Então, quer dizer, tem que ter uma superfície livre e tem que ter movimento. Tá?
Pronto. Então, tá aí a questão do número de fluxos. Nós vamos ver alguns 6 exercícios sobre isso. Grupos adimensionais. O número de Weber, tá? Ele também trabalha com uma questão da superfície, né? Mas a questão de capilaridade, tá? A questão do efeito da tensão superficial. Então, ele verifica a força de inércia sobre a força de tensão superficial. Então, vocês acho que já repararam, alguns meniscos, né? Um tubo capilar, a água tem uma curvatura, né? Já o mercúrio é diferente. Então, cada fluido tem uma determinada tensão superficial e tem uma maneira de uma maneira de se comportar, uma geometria nessa superfície livre aí, tá? Muito bem. O outro grupo adimensional é o número de Euler, tá? Euler, se não me engano, foi acho que um matemático mais famoso que tem, se não me falha a memória, tá? Acho que teve uma vez, tem uma história dele, que ele publicou em um ano um artigo por semana. O número de Euler, ele estabelece a relação da força de pressão sobre a força de inércia em um escoamento, tá? Então, quando tem, por exemplo, um avião que vai percorrendo um determinado escoamento ou um objeto, você vai ter uma diferença de pressão entre a corrente livre e um ponto da superfície desse objeto, ok? Então, você tem essa é um gradiente de pressão. Foi ele que observou essa relação, tá? Então, tem um outro detalhe também, né, o coeficiente de pressão, que é o dobro do número de Euler, né, que é a diferença de pressão sobre a energia cinética, tá? Então, é chamado de coeficiente de pressão. E também ele é utilizado para calcular o índice de cavitação, tá? Que é a diferença da pressão da corrente líquida com a pressão de vapor do líquido sobre a energia cinética que ocorre no líquido, tá? A cavitação é um fenômeno que ocorre, né, geralmente quando tem hélices, bomba, tá? Que é um ruído que ocorre a água líquida começa a ter bolinhas de vapor, começa a bater nas partes e começa a formar erosão, tá? E aí, quanto menor o número de cavitação, maior a probabilidade de ocorrer cavitação, sendo fenômeno, claro que, né, ninguém quer isso. Por isso que é importante fazer os projetos de bomba que não ocorra isso. Bom, existem mais grupos adimensionais, não existem só esses, existem grupos adimensionais em transferência de calor, grupos adimensionais na engenharia elétrica, tá? A gente vai ver alguns agora somente em mecânica dos fluidos e depois, com o decorrer do curso, vocês vão vendo outros grupos adimensionais, tá? Inclusive em transferência de calor, tá? Que é comum, são comuns esses grupos adimensionais, beleza? Vocês não precisam, claro, não precisa decorar esses grupos adimensionais, porque isso está tudo novidade para vocês, né? É importante saber usar. E é por isso que hoje nós vamos fazer vários exercícios, tá? Bom, agora a gente entra numa outra etapa que é modelo e protótipo, tá? Tem que lembrar que o protótipo é objeto na sua dimensão real, com sua velocidade real e com as forças que acontecem com esse objeto. O modelo é em escala reduzida ou escala ampliada, tá?
Claro, é muito mais comum ter escala reduzida. Tá? Você pode, por exemplo, ao invés de trabalhar com avião no seu modelo de tamanho real, faz uma escala reduzida. Ao invés de trabalhar com uma modelagem de uma barragem em tamanho real, faz uma redução do protótipo, né, para poder fazer os estudos. Ok? Bom, para que possa se trabalhar com o modelo, o primeiro ponto é que haja semelhança geométrica. Ok? O protótipo, por exemplo, ele tem um comprimento de 3 metros e largura de 2 metros. O modelo vai ter um comprimento de 15 centímetros e a largura de 10 centímetros. É numa escala de 1 para 20. Tá? Se a gente pegar 300 e dividir por 15, dá 20. 200 dividido por 10 dá 20. Então, está na escala 1 para 20. Tomem cuidado que assim, aqui é a escala 1 para 20. Então, significa que o modelo foi reduzido 20 vezes ou o protótipo é 20 vezes maior. Às vezes não são dadas essas dimensões aqui, é dado essa escala no exercício. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer os cálculos, tá? Aí o protótipo tem que colocar o 20 nas equações e o modelo tem que colocar 1, tem que inverter senão dá errado. Tá? Tome cuidado, eu vou comentar isso na hora dos exercícios, ok? Muito bem. Semelhança cinemática. A relação entre velocidades tem que ser constante. Tá? Na verdade, essa semelhança cinemática garante que as linhas de corrente do caminho do fluido sejam as mesmas, tanto para o modelo como para o protótipo. A semelhança cinemática requer semelhança geométrica, mas a semelhança cinemática é um requisito necessário, mas não é suficiente para assegurar a semelhança dinâmica. Tá? Vamos ver isso aí. Tá? Somente... Semelhança dinâmica. Semelhança dinâmica garante que as forças sejam proporcionais entre o modelo e o protótipo. Tá? Entretanto, garante que os parâmetros adimensionais sejam iguais entre o modelo e o protótipo. Olha aqui um exemplo. Ó. Isso aqui é um exemplo. Existe semelhança cinemática, semelhança geométrica. Tá? Os dois são, por exemplo, um quadrado, mas não há semelhança cinemática, porque aqui é um escoamento, né, que tem as linhas de corrente estão de um jeito, aqui estão de outro. Aqui é um escoamento mais tranquilo, aqui já é um escoamento com uma velocidade maior, que é uma velocidade menor do lado esquerdo aqui. Tá? Se não existe semelhança cinemática, né, a razão entre as velocidades não é constante, com certeza não haverá semelhança dinâmica, tá? Não vai ter uma relação entre as forças, vai ser diferente, tá? Então, por isso que fala, não basta ter semelhança cinemática, geométrica. Tem que ter semelhança geométrica, tem que ter semelhança cinemática, tem que ter semelhança dinâmica. Os 3 casos aí são importantes. Beleza? Tá? Então, esse é o estudo que a gente começou na aula passada de análise dimensional, que a gente viu o teorema P de Buchmann. Depois, hoje, a gente começou a ver os grupos adimensionais e agora a questão de protótipo e modelo. Tudo bem? Tá, então, acabou.